Mateus capítulo 24, versículo 22. Nós vamos falar sobre o que inibe o pecado. O que inibe o pecado, né? Mateus 24, 22, Cristo está dizendo assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, né? Então, a salvação, ela é uma garantia da parte de Deus, amém? E temos que aprender a identificar os tempos, em que tempo estamos dentro da história. Então, assim como deu origem ao mundo, em que momento em que há o arrebatamento. Então, a gente está mais próximo do arrebatamento do que o tempo já percorrido com a origem da vida. E eu meditando sobre isso e o que o Senhor tem ministrado nesses dias com relação a esse assunto, eu consigo observar que quando Deus tira o homem do jardim, Ele tira a eternidade do homem, porque o homem ele se sujou. Então, assim, o pecado é a sujeira, né? O aguilhão do pecado, né? O aguilhão da morte. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão é um ferro com uma ponta aguda para espetar o animal que está fazendo algum serviço de carga. Então você espeta o animal para o animal dar uma acordada, né? O aguilhão. Então o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado está na lei, porque a lei ela obriga a pessoa a ser correta. A lei ela cria uma obrigação que normalmente não se entra no interno. Então a pessoa faz, né, enquanto está sendo olhada. Se não estiver sendo olhada, ela não vai fazer, porque ela não tem interesse em cumprir aquilo. Ela é obrigada a fazer aquilo. Então aí aumenta o pecado. Quando o Senhor então nos traz para o tempo da graça, Ele nos traz a salvação. Então existe na nossa história a salvação. De tudo que se faz, que se crê, que se inventa, a morte ela vai permanecer. Então o próprio arrebatamento é um tipo de morte dentro do nosso entendimento, porque o arrebatamento é uma transferência de vida. Então você sai dessa vida e entra numa outro estado de vida com o corpo glorificado. Deus pode até nos tirar a dor desse processo de perder esse corpo e receber um corpo glorificado no arrebatamento. Mas essa mudança de existência, ela vai acontecer, independente do que o homem invente, independente para onde a humanidade vá, né? Estava conversando com a bispa esses dias, mesmo que o homem consiga viver em outros planetas, vai viver em tal planeta lá, né? Mesmo que ele faça isso, ele vai morrer lá também. E quando ele morrer lá, ele vai ter essa transferência, essa mudança. E outra, se o homem fica tentando encontrar um planeta que ele possa ser habitável, né, com relação ao frio, ao calor, um corpo glorificado ele já percorre o universo todo, ele já é adaptado a isso. Ele anda para onde ele quiser, né? Os anjos mostram isso para nós, porque a presença dos anjos aqui na Terra nos faz isso, entender que esse corpo glorificado a gente tem acesso a todo o universo, né? E aí só que nós precisamos então entender os tempos. E Jesus deixa bem claro. Às vezes a gente tem medo da dor, né? Se você tiver que tomar uma injeção, que ela é dolorida, mas se puder evitar, tudo bem. Mas se você tiver que tomar, vai ter que tomar. O médico fala assim, você vai ter que tomar. Aí não tem jeito, né? Tem que respirar fundo, se controlar, né? Abaixar a cabeça, meio chutando a pedrinha. Mas você vai ter que tomar. O que Jesus está dizendo para nós é assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o tempo do fim é um tempo de dor. Por mais que a gente não queira dor, mas é um tempo de dor.
Deus pode até nos tirar a dor dependendo de como estamos, ou onde estamos, ou o que estiver acontecendo. Mas que é um tempo de dor, é. E aí, as pessoas com medo da dor, elas vão procurar encontrar Deus na facilidade e vão ser enganadas. E aí, só para a gente meditar na palavra, para a gente entender o texto, Mateus 24, a partir do versículo 4, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Amém? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Porque as possibilidades, o conhecimento e a alternativa de vida aparentemente vai parecer bom, e não é. E ele continua dizendo, aí ele procura nos mostrar como que a terra vai estar. Ele diz assim, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, né? Quer dizer, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, guerras e rumores de guerra a gente está vendo já pela história fora, né? Guerras e rumores de guerra. Mas ele está dizendo, não se assuste. Não se assuste. A gente pode ver uma guerra pela televisão ou a gente pode estar envolvido numa guerra. Mas ele está dizendo, não se assuste, porque ainda não é o fim. Aí ele continua dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, a gente já vê isso. E reino contra reino. Haverá fomes, a gente vê muito. Pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o princípio. No versículo anterior ele fala assim, não é o fim. Nesse versículo ele fala assim, é só o princípio. Então vos hão de entregar, olha só. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, aí. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Em que quadro que isso vai acontecer? Não sei. Parte da igreja, em determinados pontos do mundo, já está vivendo isso. Por causa de Jesus, eles estão sendo odiados, estão sendo torturados, porque são cristãos, eles não fizeram nada. Mas por que você está sendo torturado? Por que você está sendo preso? Porque eu sou cristão. Não fez nada na vida, só o fato de ser cristão. Nada de errado, né? Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, né? Aí no versículo seguinte, neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por isso. Então, o que nós precisamos entender deste tempo que se aproxima a vinda de Cristo? Que a gente vai ser cada vez excluído diante de tanta alternativa de vida. Estava vendo um vídeo em que uma determinada igreja nos Estados Unidos fez um evento projetado para criança, inclusão, em que colocou lá um Jesus Cristo trans, uma igreja, né? Então você vê que as mentes alternativas estão cada vez mais tentando nos tirar do foco. E aí vai haver uma boa parte dos cristãos que vão ser enganados, vão ficar com medo de sofrer. Quando surgiram os falsos profetas e deram um caminho alternativo, falar assim, olha, é por aqui, as pessoas vão porque elas não querem o sofrimento. Não que a gente queira o sofrimento, mas o sofrimento bíblico, o sofrimento que é necessário para podermos então ir em direção à salvação, nós temos que viver. Se a gente sair disso, o que adianta a facilidade da vida aqui, depois você não tem a salvação, depois que chegar a morte, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação
de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá esta grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E aí ele diz, né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, diz Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como um rijo, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então nós precisamos somente observar as Escrituras e entender que existe um sofrimento que a gente pode passar ou não. O que nós não podemos é fugir das Escrituras. E aí o tema que eu coloquei aqui é o inibidor. Qual é o inibidor do pecado, né? O inibidor do pecado é a morte. Porque se Deus não tivesse tirado o homem do jardim de Deus, do Éden, ele não perderia suas forças, ele seria eterno e maldoso. Imagina o homem maldoso que não envelhece, o homem maldoso que não morre. Quanta maldade ele faria, e essa maldade cresceria e não teria o que freasse essa maldade, a não ser a interrupção de Deus, né? Mas quando Deus então instituiu a morte é o inibidor, porque o maldoso ele vai percebendo que as forças dele vai se esvaindo com a idade, ou com alguma circunstância que a vida pega ele no meio do caminho, e ele vai ficando sem a força, porque a força que ele tem nada mais é do que o sopro de vida nele, o sopro de vida de Deus nele. Só que esse sopro de vida, ele é breve, até que haja o plano de salvação e a vida eterna. Quer dizer, todo o vigor da eternidade só vem através da salvação. E na morte é que há separação, né? Porque a separação mesmo acontece na morte. A morte é o juízo. Existe o juízo do arrebatamento, mas existe o juízo da morte antes do arrebatamento, porque ele já morre, e tudo que ele tiver que fazer de bom ou de ruim é aqui nessa vida. No momento que ele morreu, então a vida dele vai ser passada aos olhos dele. Se ele for então absolvido pelo Senhor, se ele alcançar a salvação, ele vai para um lugar bom. Se ele não alcança a salvação, ele vai para um lugar ruim. Vamos colocar de forma simples, né? Mas se não houvesse a morte, não haveria freio para a humanidade. Então a morte é um freio, né? A morte é uma realidade. Mesmo que nós somos tementes, nós queremos viver, né? Quem não quer viver? Quem não quer viver, né? Todos nós queremos viver, mas nós precisamos enxergar os sinais daquilo que Deus tem deixado na palavra, para que a gente não venha a ser enganado e venhamos preservar a nossa salvação. Amém? E que a presença do Senhor ela esteja na nossa vida, que
o Senhor nos guarde, nos proteja, para que nós não venhamos ser iludidos, não venhamos ser enganados, não venhamos ser encantados por nenhum tipo de projeção, seja lá espiritual ou seja qual tipo de projeto que surja aí, né? Que venha de alguma forma tentar nos tirar do centro da vontade do Senhor, né? Que nós venhamos estar ligados a Deus, que nós venhamos estar ligados ao Senhor, ligados ao Espírito Santo, e que assim venhamos preservar a nossa vida em Deus e conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém.